Olá pessoal, nós vamos fazer agora uma aula de funções. Vou falar um pouquinho para vocês sobre funções, sobre a noção intuitiva de funções, dar uma definição e dar algumas ideias dos principais instrumentos para você definir uma função e trabalhar com ela. A gente vai chegar até a trabalhar e discutir também um pouco sobre os gráficos da função. Ok? Então vamos lá. Funções, introdução, continuamos usando o livro do Dante, tá joia? Noção intuitiva de função. E a ideia de função, ela é o quê? Ela vai relacionar algumas grandezas variáveis, né? Por exemplo, os lados aqui, né? Os lados do quadrado, ele se relaciona diretamente com o tamanho do perímetro do quadrado. Para quem não está lembrando, o perímetro é a soma dos lados, é você medir daqui, 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 daqui até aqui. Então, se você varia um lado, vai variar o perímetro. E existe uma função para descrever essa variação. Então, se você aumenta o lado uma vez, um pouquinho, se você aumenta o lado um pouquinho, o perímetro vai aumentar esse pouquinho aqui, 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 ou seja, vai aumentar em 4 vezes. Então, a gente tem que, a medida do lado do quadrado, ela vai influenciar uma alteração na medida, vai fazer 4 alterações na medida do perímetro de mesmo tamanho. Então, como que a gente pode descrever uma função? Uma função que caracteriza o lado em função do perímetro. Dessa forma aqui, a gente escreve que o perímetro é igual a 4 vezes o lado do quadrado, e cada vez que a gente varia o lado, o perímetro vai variar, dizemos, linearmente, em função do lado do quadrado. Tá joia? Aqui outra ideia eu deixei os textos, tá, para vocês, assim vai ficar os slides para vocês disponíveis, para quem for lendo os slides sem estar nas explicações, conseguir entender também, tá joia? Mas eu vou falar por alto, não vou ficar lendo todos os textos com vocês. Essa ideia aqui, a ideia da máquina de dobrar a função, ela pode ser vista como uma máquina em que você joga, você dá uma entrada com algum número, ela transforma esse número e te devolve esse número transformado. Se a máquina de dobrar, na entrada você coloca o número 1, ela dobra para você e te dá o número 2. Você coloca o 2, ela dobra para você e te dá o número 4. E assim por diante. Como seria a regra de formação dessa função? Desse jeito aqui. Você dá o x e ela te devolve 2x. O x é a variável de entrada, o n aqui está sendo a variável de saída, tá bom? O terceiro exemplo aqui, dessa noção intuitiva de funções ainda, diz o seguinte: numa rodovia, um carro mantém uma velocidade constante de 90 km por hora. Essa tabela vai relacionar o tempo e a distância percorrida por este veículo. Então, se você tem meia hora, ele correu 45 km. Se você tem 1 hora, ele correu 90 km. 1 hora e meia, 135 km. Qual vai ser a lei dessa função? Vai ser a distância, ela vai ser dada como 90 vezes o tempo, tá? A gente tem a fórmula da física, né? Já a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Isso daqui caracteriza uma função. Agora, exemplos. Tá um pouco ruim, mas vamos tentar ler assim mesmo, ó. Exemplos. Responda. Letra A diagonal D de um quadrado, ela é dada em função do seu lado. Você varia o lado, a diagonal varia proporcionalmente a essa variação. Ele quer saber aqui na letra A qual que é a fórmula matemática que indica essa função. Para isso a gente vai ver qual que é a fórmula da diagonal do quadrado. Então, a gente tem o seguinte, aqui, deixa eu tirar aqui. A gente tem aqui, ó, se a gente tem aqui um quadrado, lá, aqui. Se a gente tem aqui um quadrado de lado L, a diagonal D desse quadrado vai ser dada por que fórmula? Observa aqui, olha, que a gente tem um triângulo retângulo, tá?
ou seja, um triângulo reto. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual à soma dos lados dos catetos. Primeiro cateto, segundo cateto, hipotenusa. Então, diagonal ao quadrado vai ser 2L ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a raiz de 2L ao quadrado. Posso tirar o L da raiz, L raiz de 2. Então, olha, a diagonal pode ser dada em função do lado do quadrado. Dessa forma, ok? Agora, olha só, qual seria o comprimento C da circunferência? O comprimento C da circunferência é dado em função do seu raio R. Qual é a expressão que indica essa função? A gente tem aqui a circunferência, a gente tem aqui o raio da circunferência e a gente tem o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é o tamanho, tá? Dessa linha aqui, tamanho desse caminho aqui, ok? O comprimento da circunferência, ele é igual a πr, π vezes o r, ok? A gente vai falar agora um pouquinho da noção de função via conjuntos, que a gente vai estudar essa mesma ideia intuitiva que a gente falou agora, mas usando aqui a nomenclatura dos conjuntos. Então, a gente tem aqui o conjunto A, aqui de vermelho, o conjunto B de azul, e a gente tem aqui essas setas que estão relacionando os elementos de A aos elementos de B, dessa forma aqui. Para cada elemento de A, ele relaciona um único elemento de B, tá? Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. É dessa forma que está sendo feita essa distribuição. Então, especificamente, né, essa função, ela está dando para a gente, para cada x aqui de A, olha o menos 2, ela está levando no triplo dele em B, tá vendo? O menos 1 e o menos 3, o 0 em 0, tá? O 1 em 3, o 2 em 6, tá joia? Agora aqui essa função, ou será que é a função? Tá levando o 0 no 2, no 3, no 5 e o 4 no 5. Só que nesse caso, o que está acontecendo? A gente não vai ter uma função. Ops, não é isso que eu queria. Nesse caso, a gente não vai ter uma função. Porque para definir uma função, a gente precisa associar cada elemento de A a um único elemento de B. Aqui a gente tem o 0 indo direto em 3 elementos. Então, isso não caracteriza uma função. Isso aqui é alguma coisa, mas função não é, tá bem? Agora, aqui a gente tem que a gente associa, né, 3 elementos de A a 3 elementos de B. Só que o nosso conjunto A, ele não tem só 3 elementos, ele tem 5 elementos. Então, eu tenho 2 elementos aqui para qual o que seria o nosso candidato à função. Nosso candidato à função é essa setinha que está fazendo o trabalho da função, né? Ele não está fazendo nada, nem com menos 2 e nem com menos 4, ou seja, não está definido para menos 2 e menos 4, para 2 elementos que estão no candidato ao domínio dessa função. Então, não vai ser função, tá bem? Aqui, ó, não temos uma função de A em B nesse caso, tá joia? Agora, olha, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Cada elemento desse está indo num único elemento lá, em B. Eu tenho elementos em B que não está recebendo ninguém. Eu tenho elementos em B que está recebendo 2 setinhas, ou seja, está recebendo 2 pessoinhas lá no domínio, estão indo direto nele. Tem problema isso? Não tem problema isso. Tem problema se isso acontece no domínio. Agora, no contradomínio, eu posso levar todo mundo no mesmo número, seria o caso da função constante. Eu posso ficar sem receber nenhuma setinha, né? No caso da função constante, se eu tivesse esse conjunto inteiro e essa função fosse constante igual a 4,
Eu teria todos os outros números que não o 4 sem estar recebendo nenhuma setinha e continuaria sendo uma função. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função de A em B, tá? Da lei da formação da função, a gente não precisa ficar preocupado por enquanto, porque a ideia aqui, principalmente, é a gente ter noção pelas setinhas do que pode ou não pode ser função, tá bom? Mas no caso, né, a lei de formação aqui está sendo y igual a x ao quadrado. Eu estou pegando 2 e estou levando no quadrado dele. Quadrado? X à quarta, desculpa. Isso. Eu estou pegando 1, estou levando no 1 menos 1 elevado a 4, tá? E por aí em diante, ok? Agora aqui, olha. Seja P o conjunto das regiões poligonais do plano e R o conjunto dos números reais. A cada região poligonal, eu vou corresponder à área dessa região poligonal nos reais. Essa correspondência também vai ser uma função, tá joia? Que eu pego o polígono e correspondo, através de uma função, à área desse polígono. Observa que cada polígono ele tem uma única área, então é como se cada elementozinho tivesse uma única setinha saindo dele. E para todos os elementos, todas as regiões poligonais, eu tenho uma área associada a ela. Então não tem ninguém do domínio que não tá bem definido, ok? Então isso vai caracterizar uma função. São essas duas coisas. Agora, formalmente, vamos fazer a definição de função. Dado dois conjuntos não vazios, A e B, só um minutinho. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x de A um único elemento y de B. Então, eu preciso, cada elemento de A, associar um único elemento de B, tá bom? Então, eu posso ter dois elementos aqui associados ao mesmo elemento, isso não tem problema. O que não posso ter é um elemento aqui associado a dois elementos do contradomínio, tá bom? Como a gente estava vendo lá nos conjuntos. E outra, eu preciso de ter uma associação para cada um dos elementos de A. Então, todo mundo do domínio de A precisa estar bem definido através dessa função, tá bom? Para anotação, a gente tem aqui f de A em B, em que A é o domínio, B é o contradomínio, ou ainda a gente pode colocar assim, ó. Saúde. Lê-se que f é uma função de A em B, tá bom? Transforma x de A em y de B. Falar do domínio, contradomínio, cadê meu ponteiro? De novo, parando para espirrar aqui. Falar do domínio, do contradomínio e do conjunto imagem. Então, olha só, a gente já falou aqui um pouco do domínio, né? Sempre que a gente estava lidando, cadê meu ponteiro? A gente estava lidando, a gente está falando que esse conjunto aqui, né, de saída é o domínio. Não tem outro nome para ele. A ele, todo mundo tem que estar bem definido. Agora, esse conjunto aqui, a gente tem o nome de imagem da função f. Agora, qual que é a diferença de contradomínio para conjunto imagem? Vamos ver. A gente tem aqui, ó, em A, o domínio da função, e a gente tem aqui o conjunto B, o contradomínio da função. Tá joia? Olha só, o contradomínio da função, ele vai ser o conjunto inteiro, tá? Ele vai ser o conjunto de chegada. Quando a gente tem aqui, ó, que a gente escreve f, uma função de A em B, a gente vai dizer que B é o contradomínio, tá? Agora, quem que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto f de A. Agora, por que que f de A e B não tem o mesmo nome? Porque eles podem ser diferentes. Vamos ver aqui, olha atrás. Olha só. Nesse caso aqui, a gente tem que esse conjunto azul todo é o contradomínio. Agora, o conjunto imagem são só os conjuntos que estão recebendo, são só é o conjunto dos elementos que está recebendo alguém.
Então, são só esses 3 elementos aqui, o 0, 1 e o 16. O 4 e o 8 não está recebendo ninguém. Então, aqui, nesse caso, o F de A é igual a 0, 1, 16, que é diferente de B. Esse cara aqui é a imagem, esse cara aqui é o contradomínio. Tá bom? Então, olha só, ressaltando aqui, eles são diferentes. Eu tô num caso em que F de A é diferente de B. Tem casos que eles podem ser iguais, tá joia? Aqui no caso nem é função, né? Aqui no caso também não é função. Aqui no caso também é diferente. Eu tenho caras aqui que não tá recebendo ninguém. Então não achei ninguém em que F de A seja igual a F de B. Mas aqui, por exemplo, são iguais, tá? Se eu tiver aqui... se eu tivesse aqui só X em A e só Y em B, aqui é só um exemplo, né? Eu posso ter aqui os números reais, aqui os reais também. Enfim, tem casos que são iguais, mas os exemplos que a gente viu ali atrás, F de A, né? O conjunto imagem é diferente do contradomínio. Aí agora aqui, olha, mais exemplos, né? O conjunto de todos os y assim obtidos é chamado conjunto imagem da função f e é indicado por imagem de f, tá? Então, olha só, a gente tá pegando aqui, né, uma função que leva x em 2x, né? Vamos dizer, né, uma f de x igual a 2x. Uma f que está saindo de A, chegando em B. Aqui, que eu falei, aqui, né, é a lei de formação dela, tá? Ela tá pegando o x e levando no 2x. Ela tem que A é 0, 1, 2, 3, B é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o contradomínio. Só que a imagem dela são só esses 4 elementos. Faz sentido, porque eu só tenho 4 elementos em A, então o tamanho da minha imagem, ele vai ser menor ou igual ao tamanho do meu domínio, tá bom? Agora, o segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tô saindo dos naturais e chegando nos naturais. Eu tô pegando o x e tô levando no x mais 1. A gente falou sobre isso, estão lembrados? Quando a gente foi descrever os números naturais, existia uma abjeção que levava um numeral no seu sucessor, uma abjeção não. Existia uma função que levava um número natural no seu sucessor. Aqui também a gente está falando dessa função, tá? Que trabalha com o sucessor. O contradomínio é os números naturais, porque aqui a função, olha, está indo de n em n. Só que a gente já viu isso, fica um carinha que não recebe ninguém. Por exemplo, se você está aqui, ó, com o seu domínio, né? Vamos supor que a gente conseguisse escrever aqui 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. A gente já fez isso, mas vamos fazer de novo. Gente, isso daqui não é papel, então nem quadro não fique igual. Mas tá muito bom, não vou reclamar não. Ó, eu tô levando essa funçãozinha aqui, né? Tá levando um número natural no seu sucessor, um número natural no seu sucessor, um número natural no seu sucessor, natural no sucessor, natural no sucessor e por aí vai. Tem alguém aqui, olha, que não é sucessor de ninguém, tá? Aí esse carinha aqui, ó, ficou sem receber ninguém, tá joia? Então, ela não é, a gente não diz que essa função não é sobrejetiva, ou seja, que o contradomínio é igual à imagem, eles não se sobrepõem, fica alguém do contradomínio sobrando, tá? No caso aqui o 0. Aí, quer dizer, né, a gente tem que o contradomínio, ele é igual aos naturais, mas o conjunto imagem, ele vai ser esse natural asterisco aqui, que é o natural menos o 0, isso daqui é um asteriscozinho, tá bem? Vou fazer com vocês alguns exemplos para a gente poder ter uma noção melhor dessas definições que a gente fez até agora, tá
bem? Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria, ele é composto por um custo fixo de R$300, mais um custo variável, que é de 50 centavos por unidade. Então, ele tem um custo operacional que a gente vai representar por Y. Esse Y aqui a gente podia chamar ele também de f de x, uma função de x, tá bom? Ele é dado em função do número das unidades fabricadas, que a gente vai representar por x. Então, ele quer saber agora qual que vai ser a fórmula do custo operacional. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever, né? A gente tem aqui, né, que y vai ser igual. Então, a gente, independente do número de unidades que a gente fabricar, se a gente fabricar uma unidade, o nosso custo inicial lá só para ligar a máquina, para acender as luzes, para o funcionário que vai estar ali, se eu produzir uma unidade de 50 centavos, esses R$300 eu vou gastar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, os R$300 e ele vai ficar sozinho. Por quê? Ele não depende de nada, eu vou ter esse gasto de qualquer jeito. Então, e um custo variável, até se eu produzir 0 unidades, né? Eu falei, se eu produzir uma, se eu não produzir, se eu ficar com a minha indústria parada, né? Eu vou estar pagando ali o que seja, né? Por dia, o meu aluguel, o meu funcionário, é esse o custo fixo, tá bom? E agora, a energia, o material, mais o que? Energia e material, enfim, vão estar aqui nesses 50 centavos. Então, esses 50 centavos ele vai variar de acordo com a quantidade que eu produzir. Se eu produzir demais, eu vou gastar muito aqui, tá? Então, como ele está variando com x, eu coloco ele multiplicando x. Essa daqui vai ser a minha lei de formação da função. Lembrando que, quando a gente faz o gráfico de função, aqui a gente tem o eixo x, né? E aqui a gente tem o eixo y. Esse eixo y pode também ser chamado de f de x, ou uma função de x, tá joia? Então aqui é isso. Essa daqui é a nossa lei de formação. A gente pode escrever isso aqui também como f de x, tá bom? Outra questão aqui, olha, num quadrado, ele vai querer saber, olha só, vou colocar direto aqui, expresse uma fórmula que permite calcular a medida D da diagonal em função do perímetro, tá? Eu quero calcular aqui a diagonal em função do perímetro. Lá no início, a gente viu duas coisas. Primeiro, que o perímetro, ele é igual a 4 vezes o lado, verdade? A gente viu outra coisa. A gente viu que a diagonal, ela é dada por raiz de 2 vezes o lado. Duas coisas que a gente tem. Mas ele quer uma fórmula matemática que tem só a diagonal e o perímetro. Estou aqui com a faca e o queijo na mão. Por quê? Eu tenho aqui uma função que depende do lado. Eu tenho uma função que depende do lado. Eu quero uma função que só dependa do P e do D. Eu vou isolar, então, em uma das duas o L e substituir na outra. Então, eu vou escrever que L aqui é igual a perímetro sobre 4 e vou substituir isso daqui aqui embaixo. Então, isso daqui vai ficar substituindo, vou chamar isso aqui de I para ficar organizado, e 2I aqui. Então, ó, substituindo I em 2I, o que a gente vai ter? Vai ter que a diagonal vai ser igual a raiz de 2 vezes, onde está L aqui, eu vou colocar P sobre 4. P sobre 4, que é o que ele chegou aqui, tá bom? Aqui de novo, né? Dada a função f de a em r, em que f de x é igual a 3x menos 5, eu vou reescrever isso aqui, tá? F de x é igual a 3x menos 5. E
minha função f, ó, ela tá indo de A em R. Ele quer a imagem da função. Para eu saber a imagem da função, eu preciso ter bem definido o que é meu domínio. O que é meu domínio? Meu domínio é menos 2, 0 e 1. Deixa eu colocar aqui no conjunto. Então, olha só, é só fazer o seguinte. Então, eu vou pegar a minha função, pegar os elementos de A e vou colocar aqui na minha função f de x. Vai ficar o seguinte, f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2 menos 5, que é igual a menos 6 menos 5, que é igual a menos 11. F de 0 é igual a menos 5 e f de 1 é igual a 3 vezes 1 menos 5, que é igual a menos 2. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, os elementos da imagem. O contradomínio da função é os reais, tá? Agora, o conjunto imagem de f vai ser dado pelos elementos que a função chega. Menos 11, menos 5 e menos 2. Tá bom? Agora, seja a função f de r em r, dada por y igual a x ao quadrado menos 5x mais 7, determinar a imagem do número 4. Então, olha só, é só a gente fazer o seguinte. Eu sei que a minha f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 7. Então, f de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 mais 7, que é igual a 16 menos 20 mais 7, que é igual a menos 4 mais 7, 3. Essa é a imagem do 4. F de 4, aqui então, F de 4 igual a 3, tá bom? Agora a imagem do número 1 é exatamente a mesma coisa. F de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 7, que é igual a 1 menos 5 mais 7, que é igual a 3 de novo. F de 1, 3. A função f, cadê meu ponteiro? De r estrela, asterisco, é o r sem zero. Em r é dada por f de x é igual a 2x mais 1. Determinar f de 3. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1, 7. F de a, só substituir o a, né? 2a mais 1. E f de x mais 1. F de x mais 1 é igual, onde está o x, eu vou colocar x mais 1. 2 vezes x mais 1, mais 1. Entenderam? Onde está aqui o x, eu coloco quem está aqui dentro do parênteses. Então, se aqui estava 3, aqui no lugar do x, eu coloco 3. Se aqui é a, aqui eu coloco a. Se aqui é x mais 1, aqui multiplicando 2, eu coloco x mais 1. E agora eu resolvo isso daqui. Fica 2x mais 2 mais 1. Fica 2x mais 3. Tá bom? Agora aqui, olha, as funções f e g são dadas dessa forma. Ele quer saber o valor de a, sabendo que f de 2 mais g de 2 é igual a 8. Gente, só substituir as coisas, tá bom? Sem desesperar, porque tá vendo muita letra. O pessoal já costuma desesperar nesses casos aí. Olha só, eu sei que f de 2, eu sei que f de 2 mais g de 2 é igual a 8, tá? E eu sei que f de x é igual a 2x menos 3, tá bom? Então, onde está x? Aqui, eu tenho aqui o 2, eu vou colocar 2. Então, quem que é
o meu f de 2. f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 3, tá bom? Esse aqui é meu f. Quem que é meu g de 2? Meu g de 2 é 3 vezes 2 mais a. É 3 vezes 2 mais a. Isso tudo eu sei que é igual a 8. Agora eu tenho aqui uma equação que só tem uma incógnita. Estão vendo? Então vamos só fazer a continha agora. 4 aqui menos 3 mais 6 mais a igual a 8. 4 menos 3 aqui igual a 1. 1 mais 6 mais a igual a 8. A vai ser igual a 8 menos 7. A igual a 1. Ok? Aqui, olha, eu tenho aqui essa função f de RMR, tá? Ela tem essa lei de formação, ficou ruim aqui, tá? Eu cortei lá no computador, só que na hora que abre no programa, ele abre desse jeito. Tentei fazer um monte de vezes, mas eu falei, vamos assim mesmo. Eu tenho aqui a lei de formação da minha função, tá dando pra ver, né, gente? F de x é igual a 3x mais 1, se x maior ou igual que 2, ou x ao quadrado para x menor ou igual que 2. A primeira coisa ele quer o f de 5, tá? Agora o 5, ele é maior ou igual que 2, então ele entra nesse caso aqui, como foi feito, né? 5 ao quadrado é igual a 25. Já o f de 0, ele é menor ou igual que 2, então só substituir aqui, vai ser 3 vezes 0 mais 1, ele que está nesse primeiro caso aqui, tá? O 0. E agora, o f de menos 3, ele também menos 3 é menor do que 2, né? Então, entra nesse caso, fica 3 vezes menos 3 mais 1, 3 vezes menos 3 mais 1, que dá menos 8. O 2, também vou olhar aqui, ó, o 2, ele entra no primeiro ou no segundo? No primeiro caso, porque o primeiro caso é menor ou igual a 2, o segundo caso é só maior. Então, fica 3 vezes 2 mais 1, que é igual a 7. Aqui, mais ou menos parecido com o que a gente tinha visto lá, só que aqui é o seguinte, ele dá uma função dentro de uma função. Então, aqui f de x mais 1, ela é em função da própria f. Ela é igual a f de x mais 10, tá? Então, você define a função de acordo com o seu antecessor. Esse aqui é o sucessor, esse aqui é o antecessor, tá bom? Eu preciso de dar um primeiro passo, né? Um primeiro número, porque senão eu não vou saber qual que é essa função, porque uma está em função da outra. Então, aqui, ó, se o f de 6 é igual a 30, ele quer o f de 7, tá? Então, ó, o f de 7 é igual a f de 6 mais 1, né? 6 mais 1 é 7, então é só eu colocar aqui, deixa eu escrever o f de 7. Aqui o f de 7... pode ser escrito como f de 6 mais 1, que é igual, olha aqui, aqui está o x mais 1, eu escrevi isso também. Esse vai ser o meu x mais 1, é igual a f de 6 mais 10, mais f de 6 eu sei quanto que vale 30. Então, isso daqui é 30 mais 10, que é igual a 40. O f de 8 é a mesma coisa, eu consigo escrever f de 8 como f de 7 mais 1, mentira. Assim, 7 mais 1, que é igual, se eu coloquei aqui 7 mais 1, então vai ser igual a f de 7 mais 10. F de 7 mais 10, tá? Mas o f de 7 eu sei que é 40. Então, isso daqui é igual a 40 mais 10, que é igual a 50. E o f de 5? O que eu vou fazer com f de 5? Não adianta eu fazer f de 5 igual a 4 mais 1, que não vai resolver nada, eu não sei quanto que é o f de 4. Mas eu posso colocar o f de 5 nesse lugar aqui, olha. Eu posso fazer que f de 6 mais 1 é igual... Ó, mentira. Posso fazer que o f de 5 mais 1 é igual a f de 5 mais 10. Aqui. Legal. Só que quem que é f de 5 mais 1? F de 5 mais 1 é f de 6. F de 6 eu sei que é 30
Então, eu passo 10 para cá diminuindo. Vai ficar f de 5 igual a 30 menos 10, que é igual a 20. Viu? Agora, para a gente falar do domínio de uma função, a gente já falou, né, nesses exemplos que a gente fez bastante sobre domínio e contra-domínio da função. Falamos sobre imagem e a diferença de imagem e contra-domínio. Agora a gente vai ressaltar um pouquinho o que acontece quando a função está definida e quando você quer definir o maior domínio possível para essa função. Olha aqui, por exemplo, olha, às vezes, porém, é dada apenas a lei da função sem citar o A e o B. Nesses casos, a gente vai considerar o contra-domínio quando sendo os reais e o domínio como o maior subconjunto dos reais, tal que a função esteja definida. Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente vai fazer alguns exemplos. Por exemplo, explicite o domínio das funções reais abaixo. Eu tenho aqui a função x igual a 1 sobre x. F de x igual a 1 sobre x. Eu posso colocar qualquer número real aqui embaixo? Posso colocar menos 1, posso colocar raiz de 2, posso colocar muitos números aqui, mas eu não posso colocar o zero. Então, o domínio da minha função f, ele vai ser os reais menos o zero, ou reais asterisco, tá bom? Aqui, a mesma coisa, eu tenho x no denominador. Eu vou colocar aqui direto x diferente de zero? Não. Porque eu quero, o numerador pode ser qualquer número, tá? Qualquer número dos reais. Agora, todo mundo aqui de baixo precisa ser diferente de zero. Então, eu preciso que x mais 5 seja diferente de zero, ou seja, eu preciso que x seja diferente de menos 5. Eu posso colocar qualquer número real aqui menos o menos 5. Então, o domínio da minha função vai ser os reais menos o menos 5, tá bom? Aqui, a mesma coisa. A gente vai olhar para o denominador e tirar todos os pontos que zeram esse denominador, no caso, as raízes dessa função. Vai dar 2 e menos 3. Vou ter que calcular.